Soltos e soltas, bem-vindos. É com muita honra que eu trago de volta ao canal Daniel Omar Pérez, psicanalista, que hoje vem responder uma das questões que tira muito sono e traz muita gastrite para muitos de nós, que é o que faz a gente se apaixonar por alguém. Essa sensação que é uma delícia e horas é desesperadora, mas que quando a gente passa muito tempo sem se apaixonar, também já dá uma angústia que você fala, meu Deus do céu, quando vai vir aquilo de novo? Então, Daniel, obrigada por estar aqui de novo comigo para falar disso que mobiliza tantos de nós. É sempre um prazer estar conversando contigo, Carol. Para mim é uma alegria poder voltar a estar aqui mais uma vez. Muito obrigado, Carol. Enquanto à pergunta, é uma pergunta complicada, né? Porque tem muitas respostas, né? Quando a gente vai buscar, assim, na história da filosofia, quando vamos buscar na história da psicologia, até a medicina, até a química, não? Falou de como nos apaixonamos, por que nos apaixonamos. Parece que há explicações de caráter químico. Então, é difícil optar por uma de todas essas teorias, mas acho que, basicamente, desde a época dos mitos, não? Dos mitos gregos, das lendas gregas, dizem que nos apaixonamos porque, de algum modo, somos incompletos. E essa incompletude faz com que, de algum modo, algo acene, algo apareça como objeto de desejo. Então, somos, de algum modo, fisgados pelo outro, pela outra. Somos fisgados, de algum modo, por um traço, por alguma peculiaridade, e especialmente por algo que a gente não consegue definir exatamente, não? Porque também não nos apaixonamos porque a pessoa é de cabelo castanho ou porque ela é de 1,38 m, ou porque não há exatamente uma particularidade. Freud falava do brilho do nariz, né? Tem um paciente que se apaixona por uma pessoa por causa do brilho do nariz. E aí há toda uma interpretação. Por que nos apaixonamos? Como é que nos apaixonamos por alguém? Bom, pode ser pelo brilho do nariz, pode ser pelo modo da cadência, pode ser pelo tom de voz. Para a psicanálise freudiana, por exemplo, isso tem a ver com reminiscências, tem a ver com traços de nossa infância, que de algum modo nos relembram inconscientemente elementos que de algum modo dizem respeito de nossa própria subjetividade em relação com o outro. Então, nos apaixonamos por diversos motivos. Mas o que me chama a atenção é que a gente faz essa pergunta quando a gente está sozinho, geralmente, né? Quando a gente está apaixonado por alguém, parece como que essa pergunta sai de cena, não? Bom, e ficamos. É como que Porque a gente não ficamos quer curtindo explicar. a paixão. A gente não quer explicar, né? Outro dia eu entrevistei a Silvia Bicudo sobre fobia no amor, e acho que a fobia tem muito a ver com controle, e acho que quando a gente se pergunta por que será que eu me apaixono por alguém, tem um pouco essa angústia de tentar controlar algo que é delicioso exatamente porque é incontrolável. E acho que a pergunta vem muitas vezes porque talvez até por essas reminiscências a gente se vê se apaixonando continuamente por pessoas que reproduzem relações que trazem mais dores do que alegrias, né? Então, se eu me atraio e eu posso escolher inconscientemente os objetos da minha paixão, por que será que eu estou reproduzindo histórias que me trazem mais dor do que alegria, né? Que o gozo está mais na dor do que no prazer. Acho que aí aparece, não? Ou seja, não aparece a pergunta quando a coisa está boa. Quando o amor está rolando, quando de algum modo a paixão é correspondida, parece que a gente está em um estado mais naif e usufruindo do que acontece. Essa pergunta aparece quando a gente tem bom, outra vez me apaixonei
pela pessoa errada, não? Às vezes tem gente que só tem amores trash, só tem amores trash, assim. O famoso dedo podre, coisas, né? isso, o famoso dedo podre. Esse tipo de amores trash que, puxa, outra vez parece um filme classe B, digamos. Todo está errado, todo funciona mal. E o sujeito volta a se colocar na mesma posição. Às vezes é o que comumente se chama de boicote, né? Auto-boicote, alguma palavra assim que às vezes se utiliza na linguagem coloquial, não? Que é uma confirmação também, em alguns dos casos, para ficar sozinho. Justamente o medo de estabelecer um vínculo amoroso com outro faz com que a gente acerte justamente naquilo que vai dar errado, para poder ter a confirmação de que é como que a gente tem um destino neurótico à solidão. E, bom, vou ter que ficar sozinho. E às vezes também acontece que existem até discursos de dizer, bom, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Coisa que parcialmente é verdadeiro, de fato, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Mas quando esse discurso se transforma em uma apologia, bom, eu fico sozinho, eu me amo a mim mesmo, eu acho que, me parece que aí há un modo de poder evitar evitar a contingência, evitar isso que você dizia, o incontrolável, porque Sim. o amor é da ordem do incontrolável. E a frustração, né, Daniel? Te ouvindo falar, eu lembrei muito de um aluno meu que me falou essa semana, ele me escreveu assim um dia depois de um encontro, eu acordei, tinham 48 mensagens, eu tô muito decepcionado, muito frustrado, porque eu tava falando com aquele cara, e tava tudo muito legal, e aí a gente foi se ver, cara, ele frustrou totalmente minhas expectativas, porque ele não parecia a foto, eu achei que o encontro ia ser muito mais incrível do que foi, e assim, não tinha nada a ver com as minhas expectativas. Ele estava se sentindo traído, e uma hora eu parei e eu falei, ué, mas você foi se encontrar com uma pessoa ou com as suas expectativas? Então, o quanto a gente também não se apaixona pelo nosso ideal e pelo nosso eu apaixonado, né? Lacan tem aquela frase de eu amo em ti algo mais que tu. E eu fico pensando quanto esse apaixonamento não tem muito mais a ver com um gatilho que me despertou esse meu lado que eu tô achando muito legal, e eu talvez até falo, melhor mal acompanhado, porque enquanto eu não estiver em relação, eu posso viver o controle da minha fantasia. E me parece que isso é um signo dos tempos também, não? Ou seja, vivimos em um mundo relativamente virtual, onde a imagem cria uma série de expectativas que não correspondem com o real da vida cotidiana. E ficamos na ordem do que Lacan chamaria de imaginário, não? É aquele amor de cavalaria, daqueles romances de cavalaria, a princesa loira penteando os cabelos e o cavaleiro heróico e viril no campo de batalha. Quando a princesa loira e o cavaleiro viril se juntam, bom, aí começa, o cabelo não está tão bom, a virilidade não é aquela coisa, bom, e aí aparece o real, né? E muitas vezes é muito difícil lidar com o real para além da expectativa, não? Me parece que, de alguma forma, uma certa cultura da imagem nos coloca num mundo imaginário, material, mas imaginário, que é complicado, nos faz a vida complicada para lidar com o real da contingência, com o que poderíamos chamar de castração no outro, quer dizer, com aquilo que o interdita, com os medos do outro, né? com as insatisfações. Isso é um problema para nós. Como muitas vezes temos em certas classes sociais, em certos setores, digamos, temos a possibilidade de chamar por aplicativo e em 15 minutos está comida,
O sea, a gente não precisa fazer de comer. Chama por aquele aplicativo e em 15 minutos está, em um dia já tem o livro que queria. Não preciso ir até lá. E isso também Você está na acelera a ordem. voz, né? A pessoa vai falar com você, você acelera em 2 minutos, porque você não quer esperar, você nem liga mais. Eu sou muito old school, eu gosto de ligação. E o controle está aí também. Ah, não, eu quero ter uma conversa longa com você, eu te mando um áudio de 6 minutos, mas eu quero controlar a hora que eu vou mandar, eu quero controlar a hora que eu vou ouvir. E numa relação, você vai ouvir o que você não queria, na hora que você não queria. E acho que, eu te ouvindo, eu penso isso, que a gente está indo para um outro extremo, né? Porque acho que tinha tanto um lugar de, não quero ser como a época dos meus avós, em que os casamentos eram por conveniência, que as pessoas estavam acomodadas, que elas tinham medo de abrir mão daquela relação e ficavam numa relação infeliz. Mas às vezes a gente está lendo toda a realidade como infelicidade, só porque não diz respeito às minhas fantasias, né? E daí eu penso que é um movimento tão contraditório, porque eu me apaixono por você, porque você me surpreende, porque você me traz o que eu não esperava, e eu me desapaixono por você porque você não é o que eu esperava, né? Eu ouço muito isso, não é o que eu esperava. Então, será que a gente sempre usa o outro como suporte das nossas próprias fantasias? Bom, em boa medida, acho que se trata disso, não? De fazer do outro o suporte de nossas fantasias, mas até uma certa medida, na medida em que o real possa fazer parte também, possa ser contornado por essas fantasias. Então, eu acho que aí, isso da velocidade me parece que é interessante, não? Podemos controlar o WhatsApp, a que horas mandamos, inclusive eu vi em YouTube os vídeos, a velocidade que a gente quer e acelerar. Isso é impossível em uma relação amorosa. Isso é da ordem do impossível em uma relação amorosa. A relação amorosa precisa de outro tempo, de outra temporalidade, de outro ritmo. E aí é um ritmo no qual eu tenho que me encontrar com o ritmo do outro. E isso pode gerar frustração se a gente tem uma certa rigidez. Por isso me parece que também nos apaixonamos se somente se é possível se desidentificar de aquilo que você é. Como assim? Isso, então, me parece que a única forma possível de levar adiante uma relação de apaixonamento, de namoro, é na medida em que a gente possa se desidentificar. A experiência de amor me parece que é uma experiência de construção, ou seja, de alguma forma, podríamos dizer que a princípio podemos ser dois indivíduos com certas características, certos traços, certas personalidades, mas no encontro de um com o outro se produz uma mistura na qual é preciso, na experiência do amor, para que essa experiência de amor possa, de algum modo, durar de alguma forma no tempo, que se desfaçam esses elementos, que a gente consiga se perder no outro. Isso é uma coisa que me parece que é fundamental. O beijo, por exemplo, o beijo na boca de outra pessoa é uma forma de se perder no outro. Quando a gente pensa num beijo, no sentido real, bom, é a saliva, são os dentes do outro, é a língua, são coisas que comeu e não escovou os dentes. Agora, justamente, se a gente pensa nesse sentido, o beijo é uma coisa meio nojenta. Agora, justamente, o beijo é algo romântico, é algo bonito, quando a gente consegue se perder na boca do outro, e o outro se perder na boca do seu parceiro, de sua parceira. Então, aí é uma espécie de desidentificação, de desconstrução. Eu não posso ser o mesmo nesse encontro. Eu preciso, de algum modo, mudar minha rotina, mudar meus elementos assim mais rígidos,
para poder me apaixonar, não? Então, por que eu posso me apaixonar? Bom, posso me apaixonar na medida em que eu possa estar em uma situação de abertura, de estar aberto ao diferente. Esta questão da frustração é justamente porque não estou aberto ao diferente, porque não estou aberto à contingência. Então, bom, só vou poder ver aquilo que eu espero e aquilo que entendo que corresponde às minhas expectativas. Então, aí é que está o problema. Às vezes, encontrar a relação amorosa como uma relação de aquisição de algo que, bom, cumpre com minhas expectativas. E que é daqui para mais, né? Porque você estava falando isso da gente se perder um no outro, e eu também acho que tem um lugar da gente se perder juntos, porque eu sinto que a gente fica querendo também manter a mesma mágica daquele primeiro beijo, como assim, então todo beijo tem que ser assim, todo encontro tem que ser assim, toda mensagem tem que ser assim. Qualquer oscilação do outro é lida como rejeição, é lida como desapaixonamento, como desinteresse. E, na verdade, é só o tempo do outro, o tempo das coisas. E eu sinto que a gente fica viciado nesse primeiro momento mágico, e aí parece... Outro dia eu vi alguém postando que falou, eu desde criança eu falo, depois de toda subida vem uma descida. Quer dizer, parece que você já... a alegria desse apaixonamento já é o presságio de uma decadência. Essa é uma coisa interessante, não? Primeiro, a gente precisa se perder, ou seja, eu preciso me perder no outro, mas você também precisa se perder, porque do contrário é sometimento, é ser subjugado no outro. Então, eu me perco em você e você se mantém aí. Bom, então aí a relação não é uma relação de recíproca desigualdade, digamos, de recíproco desencontro. Não, aí você permanece, você e eu me perco. Bom, aí está esse tipo de amores, que são amores dependentes, onde a pessoa se perde, mas o outro permanece igual a si mesmo. Eu acho que isso também provoca muita dor e muito sofrimento também isso, não? E se isso Parece também não é esse vício que a gente estava falando, né, de estar mais apaixonado pelo meu estado apaixonado do que pelo outro, porque muita gente me escreve aqui, eu sou a última das pessoas profundas, eu sou o último dos românticos, e eu me apaixono muito rápido sempre. E eu fico pensando, quem se apaixona sempre muito, eu não acho que a gente tem que estar sem expectativa nenhuma, mas o quanto esse comportamento de apaixonamento muito rápido, muito recorrente, não diz mais sobre uma vontade de aplacar a minha carência, a minha falta, do que o meu apaixonamento pelo outro. Será que eu não estou buscando qualquer outro só para eu voltar nesse meu estado apaixonado e eu não estou percebendo isso e estou me sentindo rejeitado pelo outro e, na verdade, eu estou aqui num movimento totalmente autocentrado? Esse é outro problema, não? Essa carência que a gente tem, essa incompletude que a gente tem, às vezes cria uma ansiedade de ser tamponada pelo primeiro objeto que a gente encontre. Então, a gente fica paixão atrás de paixão, tentando encontrar um ideal que nunca chega, não? Então, por isso também essa mutação permanente, essa desidentificação permanente, tem que ser, de algum modo, precisa de uma cumplicidade do outro. Eu estava conversando, em particular, com um amigo, velho professor da FGV, que já tem 50 anos de casado. E ele me dizia, Daniel, eu já não sou mais aquele guri de há 50 anos atrás. E minha esposa também não é mais aquela de 50 anos atrás. Mas fuimos mudando de diferentes formas e entre encontro e desencontro, essa relação acabou se dando de alguma forma, não? E é claro, em 50 anos a gente muda muito. Isso pode fazer com que as pessoas tomem rumos diferentes, né? E nos separemos. É assim, às vezes o desejo de um corre por outro lado, e às vezes isso é intolerável. Isso que também a gente não tolera
que, que aconteça isso com o desejo, muitas vezes. E acaba colocando, de algum modo, a responsabilidade ou a culpa no outro, não? Acaba fazendo com que, bom, alguém tem que ter a culpa de uma separação. E às vezes não tem culpa, tem um desencontro fortuito que faz com que os desejos tomem caminhos diferentes. Então, às vezes, me parece que é preciso, dentro da dor, do sofrimento e do luto que a gente passa quando separa, também é possível entender que, bom, que é possível fazer vidas diferentes. E a partir de aí estar aberto para a possibilidade de outros encontros, não? Também outras paixões que de algum modo passam em nós um processo de desconstrução. Por isso insisto nisso, não? Quem é muito narcísico, digamos, quem é muito com um caráter muito rígido, dificilmente vai poder experimentar uma história de amor. As histórias de amor são basicamente histórias de estar abertos à intempérie, abertos à contingência, aberto, como dizia Kierkegaard, à possibilidade das possibilidades, não? E isso muitas vezes dá um certo medo, porque não sabemos o que pode acontecer. E em uma época onde chamamos por aplicativo e em 15 minutos está o transporte, em 14 minutos a comida, em um dia o livro, inclusive nós podemos fazer o percurso, não? É interessante também. Não sabemos exatamente em que lugar o que nós pedimos está. Bom, o amor não tem aplicativo que consiga fazer esse seguimento. E você acha que essas pessoas que se dizem, né, muito emocionadas e que falam, não, eu tô completamente aberta, os outros aqui não vêm. Será que elas estão mesmo? Ou elas estão num movimento narcísico? Até outro dia estava lendo sobre narcisismo reverso, e no fundo esse lugar dessa ninguém ama como eu, ninguém é tão profundo como eu, ninguém atinge, né, as minhas expectativas, ninguém resolve o meu desamparo, é tão narcísico quanto o exemplo clichê do que a gente imagina de uma pessoa narcisista. O quanto também fazer essas pessoas perceberem que talvez elas não estejam tão abertas assim ao outro e elas estejam mais apaixonadas pela própria paixão. Até estatisticamente, em um mundo de 8 bilhões de pessoas, com as mais diversas formas de amor e as mais diversas formas de comunicação que nós temos, em um mundo de 8 bilhões, pensar que eu sou o único capaz de amar profundamente e não tem mais ninguém ao redor, é pouco provável, digamos, estatisticamente é pouco provável que isso aconteça, não? Talvez isso seja uma forma de se preservar, de se colocar em uma posição de isolamento, né? Mas o que acontece? Essa posição de isolamento me parece que muitas vezes é um mecanismo de defesa. Não? Porque eu vejo mais do que isolamento, eu vejo um discurso muito de um eterno desamparo, sabe? Assim, uma vítima. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente é tão obcecado pela paixão que, às vezes, a gente se mantém em relações que são completamente fantasiosas, projetadas, porque, em algum momento, essa relação teve um encontro e ela já está desencontrada há muito tempo, mas eu falo, não, eu sou apaixonada por essa pessoa. E aí eu sustento projeções, sustento autoenganos, para não me desapegar dessa paixão. Como é que a gente pode redirecionar essa libido para a gente, para outros objetos, né? Deixar que essa paixão escoe por outros lugares, entenda que não é sobre aquela pessoa ali. Bom, aí é preciso fazer luto pelas perdas, não? Mas primeiro saber, poder reconhecer que houve uma perda, que aquela pessoa já não está mais, não? Isso é muito difícil. É difícil para nós reconhecer que perdemos, de que já não estamos na mesma situação. Então, para poder nos separar de aquilo, é preciso reconhecer uma perda para partir para outro lugar.
y eso es bastante complicado. Por ejemplo, cuando tenemos experiencias amorosas que fueron boas, né, realmente, y por algún motivo terminaron, a gente fica colado a ese, de una forma un poco casi melancólica, digo, a esse tipo de ilusão, não? Foi tão bom que, bom, eu preferiria ficar com aquela imagem e não consigo sair daquela imagem, não consigo me desfazer daquela imagem. Então, vivo em uma ilusão. E isso pode ser, se pode se eternizar também, Carol. Era muito comum na época, pelo menos da minha avó, ficar viúva e ficar vestida de luto até o último dia de sua vida. Eu tenho a mãe de uma amiga que usa aliança até hoje. O marido dela já morreu faz quase 30 anos e até hoje ela usa aliança. Então, e me parece que esse costume, que poderíamos chamar de gerações já mais maiores, de alguma forma se repete quando hoje nós ficamos colados àquela imagem, não? É aquela vovó que o marido morreu quando ela tinha 30 anos, está com 70, está vestida de luto, continua. Bom, me parece que con una escenografía diferente, con una estética diferente, algo de eso se repete en esas relaciones que no, de las cuales no conseguimos nos descolar, não? E eu acho que o mais perigoso é porque essa avó ficava de luto por um só marido a vida inteira. Com essa nossa vida de velocidade, de rap, a gente está acumulando e não elaborando cada match do Tinder não dado, cada expectativa quebrada, como desse meu aluno que eu te falei, que conversou 2 semanas com um cara. Então, olha quantas imagens a gente está carregando na gente, quantos fantasmas. E a gente está sendo fiel a essas paixões fictícias e não está se abrindo para se perder aqui no real, né? Então, mas aí ele é fiel às frustrações, digamos, não? O único que mantém como constante são as decepções, as frustrações. Então, mais que ser fiel a seu desejo, mais que ser fiel a seu desejo de amar, é fiel à possibilidade de se frustrar mais uma vez. E o que acaba buscando inconscientemente, muitas vezes, é isso, não? Maravilhoso. Daniel, muito obrigada. Soltos, que a gente possa se perder dessa fidelidade à frustração, se descolar das expectativas e se perder mais em outras pessoas e outros amores possíveis. Muito, muito obrigada, Daniel. Muito obrigado, Carol. Muitíssimo obrigado.